Então, boa noite a todos. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 3 de agosto de 2020. Destaco a presença no momento dos seguintes vereadores. Vereadores, se puderem ligar o vídeo isso para mim, daí eu vou nominar todos. Vereador Ivomar de Andrade, vereador Alaor Tomás, vereador Levieira, vereador Fábio Zanetti, vereador Lucas Gabriel Lopes, vereador Anselmo Gauchinho, vereador João Pedro Albuquerque, vereador Estevão de Loreno, vereador Márcio Luiz Ropen. Coloco em discussão a ata número 25 de 2020, referente à reunião ordinária de 27 de julho de 2020, e a ata número 26 de 2020, referente à reunião extraordinária de 29 de julho de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em votação as atas. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem, levantando a palma da mão ao lado do rosto ou justificando seu voto pelo microfone. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Presidente? Estou escutando, pode falar. Então tá. Expediente sessão ordinária de 3 de agosto de 2020. Ofício número 115, 2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao P número 109, 2020. Ofício número 116, 2020, Gabinete Prefeito de Carazinho, responde ao P número 100, 2020. Ofício número 100. Ofício número 109, 2020, Gabinete de Prefeito de Carazinho, encaminha projeto de lei número 28, 2020. Ofício número 117, 2020, Gabinete de Prefeito de Carazinho solicita prorrogação, prazo AP número 112, 2020. Ofício número 118, 2020, Gabinete do Prefeito de Carazinho solicita prorrogação, prazo AP número 111, 2020. Ofício número 119, 2020, Gabinete do Prefeito de Carazinho encaminha projeto de lei complementar número 2, 2020. Ofício número 120, 2020, Gabinete do Prefeito de Carazinho encaminha projeto de lei número 29, 2020. Ementa o projeto de lei, vereador Alaor Tomás, altera o artigo 9º do projeto de lei 024/2020, que trata da escolha do diretor e vice-diretor das escolas municipais. Terceiro. Sim. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Primeiramente, eu também destaco a presença do vereador Daniel Weber. Presidente. Fica à vontade. Relatório de protocolos internos, indicações. 30.051, Daniel Weber, indicação, solicitando para que seja realizado o asfalto na rua Bororós. 30.055, Fábio Zanetti, indicação, solicita ao Executivo a instalação de um container de lixo no loteamento da Vila Rica. 30.056, Fábio Zanetti, indicação, solicita ao Executivo que seja colocado um redutor de velocidade quebra-molas na rua Humberto Lamp, bairro Vila Rica. 30.057, Fábio Zanetti, indicação, solicita ao Executivo que seja colocado um redutor de velocidade quebra-molas na rua Sergipe, bairro Oriental. 30.065, Janete Rose, indicação, solicita com máxima urgência quebra-molas na rua Sergipe. 30.066, Janete Rose, indicação, solicita reperfilagem asfáltica em toda a extensão da rua Piauí. 30.067, Janete Rose, indicação, solicita reperfilagem asfáltica em toda a extensão da rua La Salle, bairro Boa Vista. 30.073, Alaor Tomás, indicação, solicita o requerimento de galhos na rua Paulo Coutinho, 091.
30.074, João Pedro, solicita realizações de melhorias na rua Cis Chateaubriand, bairro Vila Rica. 30.075, vereador Alaor Tomás, indicação, solicita que seja realizado perfilagem asfáltica na rua Almirante Tamandaré, bairro Lefe. 30.076, Alaor Tomás, indicação, solicita que seja colocado o redutor de velocidades quebra-molas na rua Tiradentes, próximo ao número 220. 30.077, Alaor Tomás, indicação, solicita que seja realizado o recolhimento de galhos na rua Tiradentes, próximo ao número 56. 30.081, Alaor Tomás, indicação, solicita implantação de um terço de carga horária dedicada ao planejamento e formação para atividades extra, classe, aos professores de Carazinho. Requerimentos. 30.052, Estevão de Loreno, subscrito por Márcio Ropen. Requerimento de aplauso, ofício da contratualizações de empresas, Casa Marco Materiais Elétricos e Construção, Redemac, pela inauguração dia 15 de julho corrente. 30.053, Daniel Weber, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplausos a Império de Capas. 30.054, Fábio Zanetti, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplauso a Max em nome do seu sócio proprietário Irlan Martins. 30.058, Fábio Zanetti, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplausos a CLI da Fátima pelos 33 anos. 30.061, Estevão de Loreno, requerimento de pesar, ofício de pesar aos familiares do senhor Valentim Domingos dos Santos. 30.062, Estevão de Loreno, subscrito por João Pedro Alaor Tomás, requerimento de pesar, ofício de pesar aos familiares do senhor José Vanderlei Martins de Quadros. 30.063, Estevão de Loreno, requerimento de aplauso, ofício de aplauso ao empresário Juliana Bischoff, em comemoração aos 50 anos de atividades e dedicações à costura. 30.064, Janete Ros, requerimento de aplauso, ofício de aplauso à nossa diretora do Conselho Fiscal ACL. 30.069, João Pedro, requerimento de pesar, requerimento que seja enviado ofício aos votos profundos, pesar pela perda irreparável da inesquecível Pedrolina da Silveira Montai. 30.070, Alaor Tomás, requerimento e pedido de providência. Ofício à direção da Eletrocar solicitando troca de lâmpadas na rua Colônia, Dona Júlia, próxima à sede do Bola 7. 30.071, João Pedro, subscrito por Alaor Tomás, requerimento de pesar, requer que seja enviado ofício com votos do profundo pesar pela perda irreparável da inesquecível professora Mônica Aparecida Batista Ventes. 30.080, Alaor Tomás, requerimento de pesar aos familiares de General Tavares da Silva pela irreparável perda deste ente querido ocorrido no dia 1º de agosto aos 80 anos. 30.082, Jean Pedroso, requerimento de aplauso ao senhor Aldari Francisco Ecker, cumprimentando-lhe pela posse como novo presidente da Academia Carazinhense de Letras. 30.083, Romar Tomate, requerimento da mesa diretora solicitar a transmissão simultânea das sessões. 30.084, Jean Pedroso, requerimento de aplauso, ofício aos supermercados e economias, cumprimentando-os pela realização da campanha Troco Solidário, em prol às entidades de proteção aos animais. 30.086, Márcio Ropen, requerimento de aplauso, ofício de aplauso, artista plástica, professora Ilciana Maria Paim, pelo relevante trabalho artístico. 30.088, Fábio Zanetti, requerimento de pedido de informação, solicita ao Executivo Municipal informação referente aos repasses do estacionamento rotativo Zona Azul. 30.089, Anselmo Bridski, Gauchinho, requerimento de aplauso ao Cicobi que de Itaipu pelo estarem adequando a lei municipal à instalação de um novo sistema para chamamento das senhas. 30.090, Lucas Gabriel Lopes, requerimento de aplauso, seja enviado requerimento de aplauso à UBRA,
Carazinho, pelos seus 20 anos de história. Presidente. Deixa eu localizar aqui antes de também destaco a presença do vereador Tenente Costa. Antes de passarmos ao grande expediente, iremos deliberar sobre 2 pedidos para a tramitação dos projetos de lei, número 28 e 29 de 2020, regime de urgência. Convido o senhor secretário para que realize a leitura do ofício número 109/2020 do Poder Executivo. De ordem, senhor presidente. Sim. Eu gostaria de assinar junto o requerimento. Depois da votação? Isso, pode ser depois. Pode ser. Tá, então eu vou... Vereador Erli, tu tem em mãos aí o ofício número 109/2020? Sim. Tá, então eu solicito que faça a leitura, então. Sim, senhor presidente. Ofício número 109/2020, GPC, Carazinho, 21 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Jean Pedroso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Encaminha projeto de lei número 028/20. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos a essa ecrécia casa o projeto de lei número 028/2020, desta data, que autoriza a abertura de crédito especial e orçamento de 2020 para apreciação sob regime de urgência. Exposição dos motivos. O presente projeto de lei visa suplementação de valores para a Fundescar para a reconstrução de muro no Estádio da Glória, considerando a ocorrência de fortes chuvas nos últimos dias. Parte dos muros que circulam o Estádio Glória, na área que se faz divisa com a rua Paissandu, acabou caindo numa extensão de aproximadamente 30 metros, causando inúmeros transtornos de passeio público, além do prejuízo para a entidade, exigindo sua imediata recomposição, conforme fotos em anexo. Atendimento, prefeito Milton Schmidt. Coloco em discussão a solicitação para a tramitação sob regime de urgência do projeto de lei número 28/2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a solicitação para a tramitação sob regime de urgência do projeto de lei número 28/2020. Vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para que realize a leitura do ofício número 120/2020 do Poder Executivo. Vou tentar ler, que está muito pequeno aqui. A gente espera. Ofício número 120/2020, GPC, Carazinho, 13 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Jean Pedroso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminha projeto de lei número 029/20. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos a essa egressa casa o projeto de lei número 29/2020, desta data, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2020 em regime de urgência. Exposição dos motivos. O presente projeto visa alterar programação do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, no sentido de alterar a execução da pavimentação em diversas ruas do distrito Iron Albuquerque, visto que a LOA 2020 somente foi prevista a execução por empreitada global. Contudo, optou-se pela aquisição direta de materiais de pavimentação e colocação de maquinários, visto a economia estimada em R$ 238.000
904,81, visto que serão necessários cerca de 469.910,72, conforme preços constantes nas atas SRP número 011/2020, 043/2019 e 066/2019, em detrimento da contratação de empreitada global, estima-se no valor de 708.815,53. A economia é alcançada principalmente em decorrência não da incidência da BDI, conforme metodologia prevista aos acordões do TCU. Anteriormente, Milton Schmitz, prefeito. Presidente. Só um minuto. Coloco em discussão a solicitação para a tramitação sob regime de urgência do PL número 029/2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a solicitação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Caso queiram solicitar a parte, os microfones estarão desbloqueados. Senhor presidente. Sim, vereador Márcio Lishopen. Vou declinar do meu discurso, da minha parte, tá bom? Tá ok, está anotado. Então, convido o vereador Tenente Costa para que faça o pronunciamento por até 8 minutos. Boa noite a todos. Está ouvindo, presidente? Tranquilo? Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem na situação em que nos encontramos. Boa noite aos nossos colegas aí, funcionários da casa que nos auxiliam na realização dessa sessão. Também aos amigos da imprensa que transmite e a toda a nossa comunidade que estão escutando ou assistindo através do Facebook e das redes sociais. Sim, senhor presidente, serei breve hoje. Eu só me chamou a atenção esse final de semana e hoje também alguns comentários dos deputados estaduais referente à nossa reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. E nós já comentamos semana passada, o Tomate, a Lauro, uns quantos colegas aí comentaram que em janeiro nós já, grande parte do funcionalismo, quase na totalidade aí, foi muito prejudicado pelo decreto de maldades do governador, e nós nos preocupamos que nessa época de campanha política, de ano eleitoral, nos municípios, que o foco estará voltado mais nos municípios e seja encaminhado esse projeto que ele é tão quanto ou mais maléfico do que aquele pacote de maldades de janeiro, Laura. Eu tive dando uma olhada nele, ele não chegou na Assembleia ainda, e é uma tática do governador que ele só manda para a Assembleia quando ele tem os votos necessários para aprovação, e entre elas, alguns pontos que me chamou a atenção assistindo, ouvindo os comentários de alguns deputados, é que, mais uma vez, quem é que será o prejudicado? Os mais necessitados. Começando pelo quê? Vamos ter que pagar IPVA de todos os veículos. Não vai existir mais aquele de nós comprar um carrinho velho, aquela pessoa mais humilde ter o seu carrinho velho lá, um carro mais antigo, um Chevette, um Fusca, um Escort, ele vai pagar o IPVA desse veículo. E não será mais 3%, vai ir para 13,5%. E chamou mais atenção ainda
que um carro híbrido vai ser liberado do IPVA. E quem é que compra um carro híbrido hoje, meus amigos? Aquele que tem muito dinheiro, porque o carro híbrido ele custa mais de 200 mil hoje. Então, o que acontece? Essa é a reforma tributária, mais uma vez, pegar, achatar aqueles que mais necessitam e dar mais privilégios para quem não precisa. Na questão da agricultura, os insumos de quem? Da agricultura familiar sofrerão uma tributação maior. Também, o que isso aí vai acarretar? Aumento na cesta básica. Então, é isso que nós temos que ficar atentos. E eu escutei uns 2, 3 deputados hoje e eles falaram bem isso, que a comunidade, os próprios deputados na Assembleia, e eram deputados da base do governo, que estão bem com o pé atrás desse projeto, que ele está sendo encaminhado nesse período, porque todo mundo está voltado com as atenções para os municípios, e não o que está acontecendo na nossa Assembleia Estadual. Então, mais uma vez, nós temos que ficar atentos com a nossa comunidade. Uma parte, colega. E não, Uma já parte considerei, também, então, colega Tenente. deixar chegar ao ponto que nem foi em janeiro da comunidade se mobilizar quando estava próximo da votação. Daí já era tarde, daí já estava tudo negociado, né? A votação. Pois não, meu amigo, quem pediu primeiro aí eu não... Eu. Colega Tenente Costa, eu concordo contigo, até porque nós, funcionários públicos, passamos por essa situação de maldade mesmo, né? Que foi o pacote da maldade, aonde nós se mobilizamos, mas é como você falou, de repente, não sei se não foi uma mobilização tarde demais, né? Para nós conversar com os nossos deputados, porque a gente não acreditava que eles iriam fazer essa maldade, né, que eles fizeram com os funcionários públicos, né, com os professores, com a segurança, né, e principalmente com os que mais necessitam. Então, eu acredito que é hora de nós também pegar e entrar em contato com os nossos deputados da nossa base, de cada um, né, dos nossos partidos, para a gente também falar com eles sobre essa questão, para depois não chegar lá no fim, nós sofrer a mesma maldade que sofremos, como foi o pacote agora em janeiro ali. Obrigado. Daniel? Sim. Colegas, então, Tenente, essa explanação é o nosso pensamento, tanto que na semana anterior, acredito que o Deloreno também foi quem fez, né, Deloreno? Fizemos um repúdio e um apoio, né? E é muito mais além ainda, Tenente. Subindo o IPVA, subindo os insumos, a cesta básica, ela é geralmente o produto principal da alimentação das pessoas que menos têm recursos. E então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar mais para os ricos, e não que isso seja o errado, mas nós não podemos tirar do pobre para dar para o rico. Isso não é o correto da situação. Nós temos que ajudar esse povo que está sem emprego, esse povo que está com dificuldade, que soma com dificuldade seus recursos para comprar um auto mais antigo, justamente para fugir do IPVA, um auto em condições, porque todos os autos que passam pela vistoria do Detran têm condições, e agora a tarifação. Então, a tarifação vai atingir o mais humilde, vai atingir a pessoa que tem dificuldade financeira, e é um absurdo que esse governador faz mais uma vez. Mais uma vez. E eu digo que a mobilização tem que ser entre nós, entre a comunidade, porque dos deputados, o que foi a outra votação, eu já nem acredito mais. Tem que ser da comunidade. Obrigado, colegas Daniel e Alaor. E é bem isso, Daniel. Eu acho que, e como o Alaor falou a outra vez, nós nos mobilizamos tarde demais. Então, nós temos que já, desde agora, começar a mostrar para a nossa comunidade o que prevê nesse pacote, nessa mudança da tributação no Rio Grande do Sul. É muito simples tu resolver o fluxo de caixa de uma empresa, na tua casa, em qualquer lugar, mas principalmente serviço público, aumentando impostos. Isso aí vem desde
dos tempos lá do Império Romano, digamos, quando é que o rei precisava melhorar as contas do reino, aumentar os impostos de quem? Daqueles que trabalhavam. Então, eu acho que nós temos que nos mobilizar o quanto antes, fazer contato com os nossos deputados, com certeza, mas também chamarmos as forças vivas da nossa comunidade para nos apoiarmos e dar uma pressão nos deputados, já lhe considerei, dar uma pressão antes que vá à votação, porque a gente já sabe que essa é a tática do governador. Quando vai para a votação é porque já tem os votos necessários. Pois não, Tomate? Só para contribuir com os colegas, eu acho que qualquer medida que venha trazer cobrança de impostos, enfim, né? Eu, pessoalmente, vou ser atingido com meus Opala, né? Então, já vou entrar. O Daniel está escondendo o jogo, ele também tem carro antigo, viu? Mas o Erlei já andou no Opala aí, né? Mas é uma realidade assim, a gente não vê por esse lado, só a questão do carro antigo, mas diante da situação que nós vivemos, Costa, diante dessa realidade que nós vivemos, o número de desempregos nesse país, né? Nós vamos viver de auxílio emergencial, é muito difícil. Então, realmente, é algo assim que mexe. E pior é o seguinte, o próprio governo federal já quer instituir novamente a CPMF através do ministro Guedes, né? Isso também é preocupante. Quer dizer, a gente sabe que a pandemia causou transtornos e a gente sabe que essa conta virá. Qual o formato dessa conta a gente já começa a ver, tanto no nível de estados como também no governo federal. Então, é uma preocupação e bom tema que você levantaste aí. Obrigado. Obrigado, Tomate. Então, para ver a relevância do tema e nós já deveríamos estar nos mobilizando. Então, eu espero aí que todos os colegas nos auxiliem, né, nessa situação aí para que a gente comece o quanto antes nos mobilizarmos para não deixar que prejudique mais ainda toda a nossa comunidade. Uma parte, Tenente. Pois não, Guarapá. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, boa noite aos ouvintes. É muito importante esse tema aí, que tu abriu essa discussão. Realmente, o que mais me preocupa, Tenente Costa, é a falta de diálogo, do senhor governador com a comunidade, principalmente com as entidades, sindicatos, enfim, com todos esses setores que serão realmente extremamente afetados, e principalmente a população gaúcha, que novamente será afetada realmente com mais um grande pacote de maldade do nosso excelentíssimo vereador Eduardo Leite. Infelizmente, estamos vendo tempos amargos pela frente. Vamos nos mobilizar, todos nós vereadores, junto com a nossa comunidade, e fazer frente novamente a esse pacote de maldades do nosso excelentíssimo governador. Obrigado, Guarapa. Senhor presidente, por hoje seria isso. Agradeço, desejar uma boa semana aí, principalmente com saúde para todos nós aí, nossas famílias e para a nossa comunidade. Um abraço, meus amigos. Uma parte. Pois não? Se der. Presidente, pode ainda? Sim, pode. Pois não? Eu fico preocupado com esse pacote de maldade do governador do estado e fico mais preocupado que na semana passada a gente aprovou um requerimento de repúdio ao governador do estado e teve alguns vereadores que não se manifestaram pelo contrário. E esses vereadores que não assinaram o requerimento, eu acho que eles provavelmente devem andar só de carro zero, daí já não precisa pagar impostos, né? Quero colocar a minha situação, eu tenho 2 caminhões, ano 94, cada um vale 50 mil reais. No ano que vem, terei que pagar 1.500 de imposto. Tenho 7 funcionários e esse valor de imposto é o salário de um funcionário mensal. Então é triste, né? A gente vê vereadores fazendo demagogia, fazendo tendel, e quando tem que realmente ajudar o povo, não ajudam, né? Então a gente fica chateado com isso, que teve vereadores que não assinaram esse requerimento de repúdio ao governador sem vergonha do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Gauchinho. Mais algum colega?
Não tiver mais ninguém, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Eu convido o colega vereador Lucas Lopes que assuma os trabalhos enquanto eu possa me manifestar no grande expediente. Assumo os trabalhos da sessão e passo a palavra ao vereador Gia Pedroso. Boa noite a todos os colegas, boa noite aos funcionários da casa que se fazem presente no grupo, a imprensa, escrita e falada. Eu gostaria de falar rapidamente de um assunto que tem me incomodado também a todos os colegas nessa semana, e eu gostaria de falar com muita calma e clareza e de forma muito objetiva, e espero não ser interpretado de maneira errada, e principalmente direcionado ao vereador João Pedro, devido a essa emenda polêmica na última quarta-feira, e o qual também, vereador João, eu fui de uma maneira mais destacada, né, de uma maneira grifada, com meu nome por ser um voto de desempate. Então, como meu nome foi citado, então, respeito à nossa comunidade e respeito e solidariedade aos todos os nossos colegas aí da Câmara que foram citados nos teus vídeos, qual eu vi um vídeo que tu colocou ontem à noite e também um vídeo após a última sessão, e toda essa repercussão, né, negativa que foi gerada nas redes sociais. Eu gostaria de dizer que, primeiro, que eu entendo as tuas considerações, né, quanto à emenda que foi rejeitada, mas eu discordo e repudio a tua maneira que expôs perante a comunidade os teus colegas no Legislativo. Eu quero frisar, João, e te cito o teu nome, porque se quiser uma parte eu darei, e eu não vou te ofender em nenhum momento, sabe que eu não sou assim, friso o respeito que eu tenho pela tua pessoa, e eu sei que é recíproco, que tu tem respeito à minha pessoa, que tu também citou no vídeo algumas vezes. Então, eu gostaria de dizer no meu tempo que a gente sabe que no Poder Legislativo sempre houve e vai existir os dois lados, que é a situação da oposição, mas eu gostaria de dizer que a tribuna ela serve para isso, que é para a gente ali debater e expor os nossos pensamentos e as nossas decisões, né? Destaco que o debate sempre é saudável enquanto se tem o respeito nas tramitações dos nossos trabalhos, enquanto que não entre na nossa esfera pessoal. Então, o que eu fico chateado é a maneira, João, da exposição, não falo tecnicamente, eu falo exposição, sim. Poderia, sim, citar os nomes de quem foi contra ou favorável, mas a maneira, digamos, tendenciosa, ela, através das redes sociais, ela serviu ali para tu mostrar a tua inconformidade, mas também serviu para jogar a opinião pública pessoas que possuem pensamento a favor do teu contra o nosso pensamento. Então, eu também tenho um grande alcance, como tu sabe, através da rede social, e assim como tu também tem, e tu já conhece meu trabalho, já foi reconhecido, mas em nenhum momento, imagina se eu fosse usar esse mesmo expediente para te fazer uma acusação de politicagem ou agir de má fé, João, contra um prefeito, contra um secretário, aí certamente eu acredito que muitos pegariam uma carona aí para te ofender, pessoal, ou para te rotular da mesma maneira. Então, sabe que eu não faço isso, então eu uso minha rede para divulgar meus trabalhos e informar a comunidade sobre assuntos de extrema importância. Então, eu acho que injustamente, e principalmente tu, João, eu falo aqui na nossa reunião, que é onde eu acho que é nós que podemos
lavar mais a roupa suja. Eu digo assim, ó, tu muitas vezes sabe, João, o que é isso. Porque teu nome, às vezes, já foi associado em alguns episódios no passado, onde teus familiares aí já foram acusados de irregularidades. Então, tu na pele deveria entender realmente hoje o que a gente está sentindo, né? O que é ter a nossa honra e a nossa honestidade aí colocado à prova em alguns comentários maldosos. E eu destaco aqui, João, esse grupo de vereadores, digo que tem vários pais de família, eu digo que são todas pessoas de bem nessa legislatura. E é triste ver realmente pessoas vindo no nosso pessoal sem muitas vezes ter o conhecimento realmente da matéria em si, porque tu fez uma proposição que tinha um parecer inviável, né? Olha só meu ponto de vista. Se a gente tivesse derrubado uma emenda que fosse viável, aí tudo bem. Mas tu propôs que tem um parecer inviável, a gente manteve o parecer, né? Não derrubamos, e aí a tua emenda ficou prejudicada. Então, muitas pessoas não tinham esse conhecimento e nos saíram atirando pedra. Então, é uma situação assim que eu espero que compreenda esse nosso sentimento, porque quando tu vê familiares como pai, mãe, pessoas que nem vocês, colegas, eu não estou questionando quem votou contra a favor, eu estou falando que foi a maneira da exposição, né? Então, assim, onde tu vê pais e mães, às vezes, sofrer ali fora certos julgamentos que nem eu sofri, e acredito que tem colegas que também sofreram de sermos acusados de coisas que não fazem parte da nossa conduta e nem da nossa história, como pessoas públicas. Então, acredito que então, é apenas aqui é um relato expondo um sentimento de certa frustração. Assim como eu vejo, João, eu estou falando para ti porque tu muitas vezes eu vi tu na tribuna também expor esse sentimento. E hoje eu estou expondo para ti. Entendeu? Sinto muito. Então, realmente é um requerimento, sim, é um sentimento de repúdio. E falo de novo, para não ser mal interpretado. A tua exposição, né? Porque ali fora, muitas vezes, é uma versão, e como tu tem uma força na rede social, isso aí tu acaba nos carimbando, e sem realmente as pessoas saber, algumas pessoas saber as verdades dos fatos, acabam nos julgando, e a gente acaba ali tendo que escutar pessoas chamadas de ladrão, que usamos o dinheiro público para nos beneficiar. Então, assim, João, se põe no meu lugar, se põe nos colegas vereadores. Eu acho que, no segundo momento, eu faço até um conselho com uma pessoa que aqui, eu que já te conselho, eu, com uma pessoa que eu te admiro, um conselho que peço, no segundo momento, vamos tentar, então, construir mais internamente, usar a discussão, o debate, isso realmente, essa construção, sim, vereador Guarapa, sabe certo. Como é que está o tempo aí? Como é que está, presidente? Não, só pegar uma parte ali, da maneira que foi conduzida nas redes sociais, principalmente, né? A gente sabe que é um momento de muito ódio da população, realmente. Está ali os pareceres, realmente, de inviabilidade da emenda. Uma proposição que até eu já falei, mas, infelizmente, uma proposição viável, tanto que temos o parecer do jurídico, do IGAN, enfim, né? Mas vida que segue, vereador Jean, cabeça erguida, né? Que talvez nós precisamos viver um momento de mais empatia com a nossa comunidade e principalmente de empatia com nós mesmos, né? Até porque esse tipo de colocação e essa criação e essa incitação ao ódio, ela não nos leva a lugar nenhum, né? Então fica aí, é um registro só para contribuir, presidente, um pouco mais de paciência, né? De sabedoria e de verdade, né? Um abraço. Obrigado, vereador. Só para finalizar, então, rapidamente, vereador João. Sim, vereador. Uma parte? Já dá tempo?
Eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas eu lhe darei porque eu não estou... Presidente, deu tempo, terminou. Ah, tá. Então, Obrigado. Valeu, tá, presidente. Então, só finalizar rapidamente, vereador João, apenas aqui, ó, uma exposição de sentimento. Então, realmente, eu peço que reveja, num segundo momento, essas atitudes para nós não colocar em prova a nossa honestidade e o trabalho que nós viemos fazendo durante todos esses anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Devolvo os trabalhos da sessão para o vereador Jean Pedroso. Assumo os trabalhos e rapidamente passo a palavra para o vereador João Pedro. Boa noite a todos. Jean, não pedi a parte justamente porque, como eu ia falar em seguida, vou aproveitar para te responder. Peço aos colegas, se possível, está dando problema isso. Jean, em relação à questão da publicação, não é a primeira vez que fiz isso, que citei os nomes, coloquei a situação, e não é a primeira vez que me decepciono com a postura dos colegas. Muitos de vocês, isso eu já deixei claro nas minhas manifestações, eu já não espero mais nada. De Tígia, confesso que foi uma decepção. Na verdade, talvez eu me decepcione contigo, porque eu te conhecia antes da política. E eu acreditava muito em ti como um outro jovem que quisesse fazer coisa diferente. E não que você não faça coisas boas, coisas positivas, mas nós temos como o principal, dentre as principais atribuições dos vereadores, a questão da fiscalização, a questão do voto. E quando a gente vota de uma forma tão claramente contrária à comunidade, ao interesse da comunidade, eu te confesso que me frustra muito. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão de que tem a emenda um parecer inviável. Mas se nós pegar precedentes de outras emendas, por exemplo, de minha autoria com parecer viável, positivas, que foram derrubadas, não tem como eu isoladamente entender que vocês deram um voto agora porque o parecer era inviável. Porque já deram votos contrários a emendas viáveis e que eram positivas, era só conversar com qualquer pessoa alheia ao nosso mundinho fechado da política, que vocês iam saber que era importante e positivo. Também não posso entender, Gia, que o voto dos vereadores da base do governo foi porque o parecer da emenda era inviável, quando a gente pega projetos inviáveis que eram de autoria do Executivo ou de autoria de alguns outros vereadores da base do governo e foram aprovados, mesmo com o parecer jurídico inviável. Então, a gente começa a pensar, e eu nem estou mais falando daquela questão que é mais, porque a emenda tem autoria do vereador João Pedro, e o vereador João Pedro é visto como um adversário pelo governo. O que me preocupa mais é que o conteúdo da emenda era claramente de interesse social. E vocês estão há mais de ano acompanhando uma briga nossa aqui para ter acesso a informações referente às obras realizadas diretamente pela Secretaria de Obras do nosso município, e nós não conseguimos informações. E o que a gente verifica, Jean, que nunca houve uma proposta, nunca se propuseram esses vereadores da base do governo, inclusive, infelizmente, vou ter que licitar também, a buscar esses dados tão solicitados por nós. Já falei várias vezes dessas denúncias que chegam até a gente, de possíveis irregularidades, que sugerem, dentre essas situações, até possíveis superfaturamentos, possíveis desvios de materiais. Só que nós não temos informações mais concretas. Por quê? Porque o que nós poderíamos realmente utilizar para avaliar, que era fechar o que foi gasto de material, o que foi gasto de serviço, o que foi feito na obra, né? Analisar o projeto e, eventualmente, até depois, com esses dados em loco, ver se o que está no projeto é o que está ali, para bater todas as informações, a gente fica impedido, porque não tem esses dados. Vocês sabem que faltam esses dados. Então, Jean, aqui não é nenhuma crítica ao Jean pessoa. Tu sabe que fora da política, tu é um cara que
eu o admiro, que eu gosto, né? A gente já tinha uma parceria de muitos anos, sabe quanto sempre te apoiei nas tuas iniciativas, mas eu não posso deixar de registrar, Jean, a minha decepção no que diz respeito ao Jean vereador, por causa de situações como essa. Tem alguns vereadores que eu já não espero mais nada, e tu sabe bem disso. Eu não espero nada do Deloremo da vida, não espero, não adianta, porque as atitudes dele, há muito tempo, eu já entrei na política ouvindo falar mal do Deloremo. Depois que eu estou dentro da política, estou dentro da Câmara de Vereadores, para mim o conceito derrubou mais ainda. De ti eu sempre tenho uma expectativa de conduta diversa. Mas quando você vota que nem esses outros, me frustra, me frustra mesmo. E é de coração, volto a dizer, tu como amigo, tu como um parceiro, cara, conta comigo para tudo aí. Tu, neste momento, enquanto vereador, e eu vou pegar mais isoladamente em alguns momentos, alguns votos, essa coisa de ter que seguir a base de governo, de não se impor. E vou citar um exemplo que eu aí te admirei lá no começo do mandato, quando tu se impôs para não deixar passar aquela proposta de reforma da lei orgânica que iria trancar os avanços do plano de carreira do servidor. Ali, tu manteve uma postura fora de série. Gauchinho ali votou junto, teve outros vereadores que votaram junto. Só que, esse último momento, te confesso, cara, para mim foi decepcionante. Sabe que eu estou sendo bem franco. Quando eu vou para as redes sociais, não pense que é legal para mim. Eu mentalmente, mexe muito comigo, eu tenho que colocar uma situação que vai gerar um ambiente de tensão. E eu sei que acaba, no fim das contas, criando um ambiente pesado para vocês, mas cria para mim também. Mas aí é um compromisso que eu tenho. Eu estou lutando por transparência, e no momento que eu luto por transparência, e daí eu simplesmente fecho aqui no nosso mundo o que está acontecendo, eu não estou sendo um cara transparente. Então eu vou para a mídia, falo o que tem que falar, exponho o que tem que expor, porque eu acredito que isso também é ser transparente. E outra coisa, aqui eu quero deixar o meu elogio à Rádio Gazeta, Ana Maria, que está nos acompanhando, parabéns à Gazeta, porque a Gazeta, quando me convidou para falar sobre esse projeto, sobre essa emenda, convidou o outro lado. O vereador Guarapa participou de um debate. Eu acho que isso é importante. Eu nunca quero deixar que os meus argumentos prevaleçam sem que os outros possam dar a sua versão. Eu gosto do debate. Eu gosto que haja confronto de ideias, que a gente possa botar os pontos de vista. Só que a Rádio Gazeta está de parabéns. De outro lado, o que a gente vê é que a rádio, que é sustentada com altas verbas do governo desde o início do mandato, não chama o outro lado, né? Esse é um ponto negativo. Porque eu não tenho oportunidade de falar em outra emissora. A base do governo tem oportunidade de defender na Gazeta, assim como eu pude na última quinta-feira participar de um debate para botar as ideias. E acho que é assim que tem que ser. Sei que não é legal para vocês essa forma como eu conduzo, porque faz vocês também saírem da zona de conforto, me faz sair da zona de conforto, porque às vezes é melhor ficar quietinho, absorver a tristeza de perder um projeto, de saber que é algo importante, porque aumentaria o poder de fiscalização, várias denúncias que temos, mas a realidade é que é a forma que eu achei de alguma maneira, tentar... Vereador. Está sem áudio, presidente. Sim, sem áudio. Só um minuto que eu estou vendo com a assessoria aqui. Teve um probleminha técnico aqui, eu estou conversando com a assessoria, falta ter que restabelecer 15 segundos o tempo do vereador João ali. Porque teve acho que, deixa eu ver só um minutinho com o Rafa aqui. Tranquilo, presidente. Mas eu estava esperando ali. Eu completei a ideia, só para dizer assim. Eu falar depois. Eu queria pedir
uma parte no teu tempo, tem 15 segundos ainda, eu quero pedir uma parte, se me conceda, porque tu falou depois de mim, eu gostaria de 1 minuto de a parte, se por gentileza. Tranquilo, presidente. Tranquilo, presidente. Se me permitir, depois só eu concluo a ideia. Tá, então assim, ó, vereador João, então, rapidamente, mais uma vez, eu apenas fico, esse repúdio, não é uma parte técnica e nem a tua intenção, não estou discutindo. Estou discutindo a maneira que tu expôs, tanto a minha pessoa quanto dos colegas, e principalmente também o governo, uma pessoa que nem o prefeito Milton, que tem toda uma história de vida em Carazinho e uma história honesta. Então, assim, ó, mudamos o foco, esquecemos que foi um projeto de 3,5 milhões, e o qual vai beneficiar muitas famílias. Então, tem que se destacar dessa parte. Mas, realmente, que eu não seja interpretado de maneira errada. Realmente, é o repúdio da exposição na maneira daqui para fora da sessão, o qual foi feito de uma maneira tendenciosa, e eu falo para ti, e esse é o meu repúdio, João. Tem alguns segundos para finalizar aí. Obrigado. Então, presidente, só para concluir, eu vou fazer um pedido para vocês. Para algo que poderia terminar qualquer discussão, busquem as ruas que foram executadas diretamente pela Secretaria de Obras e nos tragam os projetos e os gastos, as notas fiscais dos materiais e serviços. Essa é algo que vocês já podiam ter feito há muito tempo para a gente acabar com essa discussão. Só que nunca fazem, aí alimentam cada vez mais a dúvida e a suspeita de irregularidades. E por isso também a revolta quando é derrubado uma emenda que busca proteger o interesse público como nós desejávamos nesse caso. Obrigado. Um abraço. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça o seu pronunciamento o vereador Ivomar de Andrade Tomate. Saudação, presidente. Estão me ouvindo? Presidente, sim, eu ouvindo. quero me reportar ao requerimento que faço novamente à mesa diretora. Já fui atendido em relação de que a gente fizesse as reuniões no formato Zoom, né, e coloquei ao senhor presidente e à mesa diretora essa possibilidade e demorou um pouco, mas fomos atendidos. E hoje faço uma nova reivindicação, senhor presidente. Faço uma nova reivindicação. Nós estamos aí primando pela transparência. Nós queremos a participação da comunidade. Eu vejo, às vezes, câmeras aí ao redor nosso transmitindo as sessões simultaneamente, meu presidente. Estou fazendo um requerimento ao senhor e à mesa diretora que a gente coloque simultaneamente, de que seja colocada a possibilidade das pessoas assistirem às sessões nesse formato, seja pelo Facebook, seja pela forma como é possível, presidente. Eu acredito que o Poder Legislativo ganha com isso. Nós evitaríamos muitos problemas, e até mesmo de discussões, ou até mesmo de quem disse o quê, fez o quê, qual é o tipo de emenda, qual é a situação. Nosso áudio só sai no dia seguinte, presidente. E eu tenho visto que a comunidade pede e clama, porque as nossas sessões, presidente, quando presenciais, tinham uma excelente audiência. Os colegas sabem disso. E diante dessa situação da pandemia, presidente, vamos transformar as sessões do nosso legislativo simultaneamente, chegar no horário das 18h15 e se ter a possibilidade, via Gazeta, nós temos uma rádio que nos acompanha, nós temos uma emissora que nos acompanha, e que as pessoas possam ter esse acesso, e que a gente evitaria um monte de problema, meu presidente. Nós evitaríamos as discussões de que dizer assim, ó, os vereadores votaram assim, votaram assado, qual foi o posicionamento do tomate. Eu tenho certeza absoluta, é possível, presidente. Eu continuo a insistir, vamos fazer as reuniões simultaneamente e transmitir no horário que elas estão previstas, e não o áudio somente no dia seguinte. Ganha o Poder Legislativo, ganha os nobres colegas vereadores, no sentido de a comunidade nos assistir, nos ver, ouvir. No outro dia, de tarde, sair o áudio é muito complicado, presidente. Não estou fazendo como crítica, estou apresentando uma sugestão, porque nós evitamos problemas. A comunidade vai saber o que pensa o Costa, o que pensa o Tomate, o que pensa o João, o que pensa o Alaor, o que pensa o De Loreno, o que pensa o Guarapa, o Erlei, o Anselmo, né?
o Daniel. Nós podemos fazer isso, presidente, num formato com tranquilidade. E ganha o poder legislativo. Aí a comunidade vai dizer, poxa, os vereadores estão trabalhando. Mesmo no momento de pandemia, mesmo numa situação difícil, eu tenho certeza lá, o Fábio que defende aí os deficientes, tem uma luta, uma bandeira também, e que a gente possa ter isso, presidente, com tranquilidade. Faça uma análise, presidente. Eu lhe peço com carinho, pelo respeito que tem. Votei para o senhor para presidente aí, tenho o direito de lhe cobrar, né, no bom sentido, mas digo assim, tenho a certeza que o vereador Lucas também vai concordar de que a gente consiga fazer essa transmissão. Acerta com o time aí, com a assessoria nossa aí, com os servidores da casa aí, vamos valorizar o poder legislativo, vamos colocar em evidência, vamos colocar o nosso trabalho, a oportunidade das pessoas saberem como é que o Tomate está votando, como é que o Alau está votando. É assim que a gente tem que ter. E eu acho que evita um monte de problema. Aí não fica aquela história. O que está sendo discutido efetivamente? Porque é que nem leite derramado. Agora não adianta juntar mais. Já aconteceu. Vamos trabalhar em prol da comunidade. A comunidade está esperando que a gente tome posicionamento, presidente. E um outro assunto que eu quero abordar, meu presidente, senhores vereadores, as panificadoras, né? Um dia eu recebi um telefonema de um dos proprietários de panificadores, estão sentindo na pele aí a diminuição dos seus clientes, estão sentindo justamente algo assim que está mexendo com a estrutura deles. E eles tiveram uma reunião com o Executivo Municipal hoje, entregaram um documento lá de que eles sejam tratados no mesmo formato que os restaurantes, possibilitando servir no seu local o lanche, servir de uma forma logicamente condizente com a realidade e com a prevenção necessária. Então, as panificadoras tiveram essa reunião, tiveram esse bate-papo hoje, então eu espero aí o nosso líder do governo, nosso presidente da casa, e que a gente possa, quem sabe, auxiliar essas pessoas e que possam oferecer também, porque estão sentindo na pele. Nós vamos ver a situação, e eu tenho dito isso, não é só agora, pessoal. Nós vamos ter um grande problema em novembro, dezembro deste ano, nós vamos conhecer uma outra realidade, uma realidade que vai afetar a vida das pessoas, uma realidade que vai afetar empresas, vai afetar empregos, mais do que nós estamos vendo. Não tenho bola de cristal, não, mas tenho certeza absoluta que nós teremos uma consequência social e econômica. O distanciamento que nós vamos ter não vai ser só social, vai ser o distanciamento das pessoas na desigualdade social, em relação a tudo, inclusive na própria educação, né? O acesso à oportunidade. Então, as panificadoras, presidente, estão preocupadas em relação a, pelo menos, possibilitar a eles as condições, e isso é possível, de que eles possam ter esse atendimento junto com os seus clientes lá. Não é aglomeração, mas existe negociações, existe formatos que é possível. Os restaurantes hoje têm uma limitação, têm uma possibilidade. E as lancherias, é lógico que estão pedindo, no sentido assim, das panificadoras, em especial, que é o documento que foi entregue hoje no gabinete e foram atendidos lá pelo Executivo Municipal. Então, nos permite uma parte depois, Tomate. Pois não, Costa, sim. Só pegando um gancho, Tomate, nessa tua colocação aí das panificadoras. O Daniel não fique bravo, né? Tu não queira assumir essa função. Eu também fui procurado por os representantes dos proprietários de trailer, e amanhã a gente estará fazendo um contato com o executivo. Eles querem ver a possibilidade que se estenda até as 2 da manhã, o horário deles, porque eles chegam lá. Hoje é só até a meia-noite, e nós não temos aglomerações ao redor desses estabelecimentos. Então, eles estão pedindo que seja estendido até as 2 horas da madrugada, porque até a meia-noite é muito curto o espaço, eles levam até as 19 e pouco para montar a estrutura, que ela é móvel. E ali pelas 23 horas começa a dar um movimento e já tem que fechar de novo às 23h59. Então, os moldes das panificadoras aí, a gente também está fazendo esse contato. Obrigado. Uma parte, vereador Tomate. Presidente, fala, presidente. Aproveitar o gancho do Tenente Costa. Pegou essa do gancho. Fui procurado por alguns proprietários de trailer de cachorro-quente e até conversei já com o prefeito no dia de hoje, ficou de pensar numa maneira que pode estar flexibilizando, me somo junto a essa demanda aí, ficou à disposição. Vereador Tomate, eu também vamos analisar essa tua sugestão aí, já como analisamos a sugestão da videoconferência. Só dizer que não é tão simples assim, a gente está fazendo, tudo requer um investimento
equipamento, estrutura e uma internet dedicada, porque já muda o sistema para poder sair na hora. Inclusive, eu não precisava estar falando, mas eu pago do meu próprio bolso esse Zoom que a gente está usando esse aplicativo. Não falei em outro momento, mas isso aí não vem ao caso, porque senão tem que fazer um contrato. Ganha mais para isso também, né? Nas situações. Mas, então, simplesmente não é uma situação que tem que ser bem melhor trabalhada. Mas vamos analisar com calma, com a assessoria essa semana, com a parte técnica, para poder estar melhorando esse sistema de transmissão para a nossa comunidade. Prometo sim. Obrigado. Presidente, eu tenho certeza da sua boa vontade. Quando a gente não sugere nada impossível e nada de que não seja possível ser realizado. Eu tenho certeza, na boa vontade, tem equipe, tem servidores da casa aí, pessoas qualificadas que possam nos ajudar e possam fazer. O objetivo é justamente isso. O legislativo tem que estar em evidência. É nesses momentos que nós temos que mostrar mais ainda à comunidade a importância do poder legislativo, que eu tanto defendo. Um legislativo realmente atuante, um legislativo que possa fazer a diferença. Por isso a gente propôs nesse sentido. Também me solidarizo em relação aos trailers, essas pessoas aí. Nós temos que achar formatos, nós temos que flexibilizar sem criar problemas. Não adianta também liberar, autorizar e criar problemas. Nós precisamos justamente que as pessoas tenham a condição de sobrevivência. Então não é só os trailers, é as panificadoras e é por aí o caminho. Se é possível fazer, tem que ser feito, mas nas condições sanitárias e condições reais que possibilitem, que não criem problemas futuros, nem para a administração, nem poder legislativo e nem mesmo para essas pessoas que precisam ter a sua atividade valorizada e que possam realmente passar por essa que todos nós esperamos passar em relação ao Covid-19 e que a gente esteja todos mundo juntos aí trabalhando em prol da comunidade. Então, presidente, agradeço aí a oportunidade, pensa com carinho na proposta aí, vamos trabalhar nessa ideia. Um abraço a todos. Obrigado. Pois não? Quem? João Pedro. Rapidamente, só porque não consegui comentar antes, primeiro, parabenizar nesse momento o presidente pela iniciativa do Zoom. Concordo plenamente que conseguirmos levar a transmissão ao vivo melhor ainda. Bem, rapidamente, só sobre a questão ali, falando em sugestões, né? Foi mencionada a reforma tributária e acredito que uma coisa positiva que a gente possa fazer é trazer sugestões para essa reforma. Todos sabemos que temos um déficit financeiro, econômico dentro do nosso Estado e que precisam ser feitas adequações. Não adianta só desonerar sem fazer uma outra forma de compensar, senão vai ter um colapso que não vai ter como custear as despesas públicas. Então, eu já estou conversando com nossos deputados, dando sugestões de possíveis mudanças. Aqui tem vereadores do PP, MDB, fazem grande parte aí da base do governo e são inclusive maioria, mais que o meu partido. Sugiro que levem adiante ideias para nós poder ter uma reforma menos prejudicial aí para a comunidade, porque de fato a proposta original... Ivan Maier. Só para concluir, presidente, já que entramos em relação à questão tributária, né? Eu sempre me preocupei com reformas tributárias. Sempre tive uma concepção que quando se faz uma reforma tributária, quem paga é o pobre. Geralmente as grandes fortunas escapam. E é isso que talvez os governos tenham que ver, tributar grandes fortunas, grandes patrimônios, e não sacrificar o povo que... Obrigado, vereador. Chamamos para que faça seu pronunciamento o vereador Daniel Weber. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, eu vinha hoje para falar sobre apenas um assunto, mas no decorrer aí da sessão, algumas considerações também quero colocar de pensamentos e também transmitir algumas palavras das pessoas que me procuraram. Boa noite, Ana Maria, boa noite, imprensa. Vou dar, não sei se dou uma boa noite ou um bom dia, então, ao pessoal do Facebook, já que será somente amanhã. Quero começar pelo assunto da reforma tributária do governador Eduardo Leite. E, Tenente Costa, quando começamos a discutir há uns dias atrás, muito já me preocupava. E cada dia, com cada informação que vem, mais preocupado fico. E preocupado fico porque eu vejo uma base de governo, nesse caso, que vai prejudicar o povo
e acredito que se está falando isso porque já tem-se os votos para implementá-la. Tomate, obrigado pela menção antes dos nossos carros aí, e não nossos, mas da grande maioria do cidadão carazinhense, que tem um carro que não paga IPVA, um carro mais antigo, mas um carro que serve muito bem para sua família, né? Então, isso me preocupa, porque a pessoa que tem um carro mais antigo, mantém a manutenção, já é por não conseguir ter um carro novo. E aí, Costa, o exemplo que tu dá do carro híbrido, é aquela pessoa que pode comprar, é aquela pessoa que tem mais condições, fica de fora do IPVA. Então, vai beneficiar muitas pessoas e vai onerar aqueles que não podem. Então, seria mais justo nesse caso, tenente? Não é que eu não quero que o carro híbrido não pague imposto, eu não quero que o carro mais antigo pague o imposto. Dá o desconto para o híbrido. Até para a pessoa comprar um híbrido para poluir menos, mas não pode tirar do pobre, da pessoa que anda no carro mais antigo, e isso é uma situação que me deixa muito desconfortável, né? Nas situações até que o colega João colocou agora, e eu vou acrescentar algumas coisas aí, eu vejo que o Estado tem que buscar uma solução. E cada vez que ele aumenta a tarifação de impostos ou para o cidadão ou para as empresas, ele diminui a arrecadação. Ele não aumenta a arrecadação. Porque essa pessoa, colegas, que tem um carro de 100, 200, 300 mil, na primeira oportunidade ela emplaca ali do lado em Santa Catarina e corta seu imposto pela metade. E ainda leva o dinheiro lá para Santa Catarina e grande parte desse dinheiro que ficaria no município também fica em Santa Catarina. E exemplo muito claro é Balneário Camboriú, né? Olha o que é essa cidade em geração de impostos. Tem uma taxa baixa, mas muita gente querendo pagar. Então, isso aí me deixa muito desconfortável. E como atrair empresas, Tomate, para um estado que tem a carga tributária que nem a nossa, com um vizinho Paraná, com um vizinho São Paulo, com uma vizinha Santa Catarina. Então, assim, eu acho que nós temos que começar a não querer colher laranja antes do inverno. Laranja no inverno, mas antes tem que plantar árvore. Se não plantar árvore, não vai colher. Então, para conseguir melhorar esse estado, nós temos que começar a plantar, a semear, a atrair empresas e temos que dar condições dessas empresas. Qual é as condições que o empresário espera? Se é num espaço, se é no imposto, é isso que ele quer. Porque o empresário busca o lucro e gerar empregos é uma consequência. Então, nós temos que fazer nosso estado ser atrativo. Senão, nós vamos cada vez mais penalizar o nosso contribuinte, aumentando imposto, faz a máquina engordar, falta dinheiro, aumenta imposto, falta dinheiro, aumenta imposto, como acontecia lá no Antigo Egito. Então, acho que isso não é o que nós estamos precisando de modelo. Esse não é um novo modelo. Esse é um velho modelo que fracassadamente não funciona, colegas vereadores. E a nossa mobilização é com a comunidade. Eu vou me mobilizar com o meu deputado, mas vou me mobilizar com as pessoas, para que, disponibilizando e-mails, contatos e o que for, eles sintam qual é a nossa pressão e o que nós queremos. Então, nesse sentido, eu reforço aqui as palavras dos colegas. Já fizemos um repúdio e acredito, presidente, que poderíamos fazer esse repúdio semanalmente, mesmo contra o nosso regimento, mas semanalmente para o governador e pedindo apoio para votar contra dos nossos deputados. Semanalmente, nesse caso, teria que ser mandado um ofício. Sim, vereador colega Costa. Assim, com referência à situação dos veículos também, que vai atingir praticamente toda a comunidade, a partir desse mês, todos os proprietários de veículos podem imprimir o CLA, o Certificado de Licenciamento Anual, direto de casa, com a sua tinta, com o seu papel. O governo, o DETRAN, principalmente, que é uma autarquia, não vai ter despesa nenhuma. Mas para a gente licenciar o nosso carro, nós temos que pagar R$90 aproximadamente essa taxa de expedição. Mas que expedição é essa que o DETRAN vai ter? Se nós podemos imprimir em casa agora o documento, nem precisamos imprimir, podemos salvar direto virtualmente no celular e apresentar numa fiscalização esse documento. Então, ninguém fala em retirar esses valores quando eles são realmente abusivos, porque o DETRAN, principalmente, não vai ter mais essa despesa.
mas até agora eu não vi ninguém falar em retirar esse valor do licenciamento do veículo. Tenente, só um parênteses, que isso é do mandato passado. Eu acho que acredito que o colega Guarapa estava junto, não lembro mais quem estava junto. Uma vez nós fomos pedir lá para o Detran em Porto Alegre algumas questões para Carazinho, que eram as provas de carteira e tudo. Nós fomos expulsos da sala do Detran quando falamos que da nossa cidade tinha um deputado e o pessoal lá da esquerda nos cuspiu porta fora no estilo mais velho da política. Levantou e saiu e ficamos lá. Eu lembro que o Paulino estava, não lembro mais quem estava junto. Mas nem para ajudar eles servem muitas vezes, né? Só complicam a vida do cidadão. Mas assim, então esse eu gostaria de explanar. Quero pedir o apoio dos colegas vereadores do projeto que vai à votação. Ele tem um prazo para implantação, para o município se adaptar, que é o projeto das filas, das listas, da questão da habitação e da assistência, até para que possamos ter a devida transparência às pessoas. Não é para o Daniel, não é para o tenente, não é para o Fábio, não é para o Gauchinho, não é nós, mas as pessoas precisam saber em que lugar elas estão e a expectativa de Loriano, de quando vão ganhar aquilo que tanto precisam lá na prefeitura. Então, eu peço o apoio de todos e conto com vocês, Guarapa, para que a gente possa demonstrar essas pessoas que precisam, quando elas vão estar recebendo, e a gente sabe que está andando acelerado, mas as pessoas perguntam muito e algumas ainda acreditam, e eu não faço, então se alguém faz, eu repudio, que possa ser passado na frente e deixar outra pessoa para trás. Isso eu sou completamente contrário e uma lista dessas vai dar bastante respaldo a todos que estão ali esperando. E para concluir ainda sobre a sessão passada, eu fiz uma justificativa de voto e vou fazer mais uma vez. Eu entendo todos os colegas, eu recebi agora o parecer também do IGAN da inviabilidade. E eu não votei, no caso, essa situação da transparência dos projetos, das ruas, por questões de orientação. Eu votei por uma questão que eu vejo muito lógica. Eu acredito que o governo tem esses projetos, eu acredito que o governo tem esse planejamento, eu acredito que tem esses orçamentos. Como é que vai fazer obra sem nada disso? Então, eu acho que seria muito simples aprovar e o governo simplesmente disponibilizar. Não quero entrar no mérito de briga, nem de polêmica, mas fui a favor. Seria se fosse qualquer um dos colegas que tivesse proposto. E, então, é num sentido muito simples. Eu entendo o parecer, mas eu acredito que tem tantos órgãos que fiscalizam que isso aí tem que estar pronto. Então, não custa mandar lá o linkzinho para a Câmara ou mandar uns papéis para a Câmara a mais e a gente poder divulgar para toda a comunidade. É muito simples, muito claro e sem perseguição a ninguém, sem nada a ninguém, mas foi dessa forma que eu penso a todos vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça o seu pronunciamento o vereador Alaor Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, né, a imprensa aí que se faz presente, Ana Maria, todos os funcionários da casa aí também. Gostaria de, primeiramente, né, eu já para aproveitar a ênfase que os colegas falaram aí da questão da emenda da semana passada, a gente já fez uma justificativa, inclusive também através de quem votou a favor ou quem votou contra, mas eu digo assim, todos os projetos que foi, até inclusive a gente colocou alguns projetos no início desse mandato de transparência, né, a gente foi sempre a favor, né, porque a gente sabe que no poder público, quanto mais transparência, melhor é. E a emenda até poderia ter inviabilidade, mas é como eu falei, em questão de cunho social, é muito importante para a nossa comunidade. E a comunidade nos pede isso. Então, independente de situação, oposição, o que fosse, de quem fosse a emenda, esse vereador votaria a favor, né? Favorável por ter mais transparência. Por tudo que tiver questão de transparência,
é importante. A gente é que nem eu falei, não quer dizer que está acontecendo algo de errado ou que fulano fez isso ou fez aquilo, mas é uma questão de nós ter o respeito aos próprios nossos contribuintes, que contribuem, então, com o nosso município, para que também tenha uma clareza maior, né, através da Câmara de Vereadores. Falar também um pouquinho da questão de uma indicação que eu entrei, né, hoje, novamente, que é a questão, uma indicação de 1/3 de horas atividades do magistério. É uma luta que a gente vê, não é uma luta do Alaor, é uma luta de todos os profissionais, né, da educação. Desde 2013, quando eu entrei, sendo o meu governo, né, sendo do mesmo partido, a gente já cobrava isso, então não adianta falar, por que não fez antes? Não, a gente já fez também antes e não conseguiu. E a gente espera, né, que o projeto que hoje é lei, né, esse de 1/3 de horas atividades, que seja contemplado aqui em Carazinho, né? Então a gente pede para o executivo, né, que tenha essa sensibilidade. A gente viu que a semana passada, retrasada, foi votado o Fundeb novo, que contempla essa questão, né, do piso do magistério, e essa lei de 1/3 está junto. Então, a gente tem esse contato com os colegas, então, da educação, até por a gente também ser professor, né, da rede, e a nível de estado já acontece isso, já tem esse ajuste aí de 1/3 de hora as atividades efetivado, e a gente, então, nada mais justo que essa lei, né, que essa lei seja cumprida. Então, a gente espera, né, que o Poder Executivo, então, se programe, né, para o próximo ano, né, faça os ajustes e coloque isso em efetividade. A gente também, falando um pouquinho da questão da reforma tributária, a gente tem conversado com alguns deputados, eu, né, inclusive, converso bastante, tenho um acesso grande ao deputado Eduardo Loureiro, né, em qual a gente já conversou sobre isso, com alguns deputados também, a Juliana Brizola, do PDT, o Marenco, né, e a gente sabe que quem vai ser mais afetado nessa questão, colega Costa, colega Tomate, vereador Daniel, aí também colega, que estava falando sobre a respeito desse assunto, vai ser as pessoas que mais necessitam, principalmente, mas num termo geral, porque eu essa semana conversava com alguém que tem uma transportadora, né, que é o Cato, né, prefeito de Chapada, e ele me falava nessa questão que vai afetar num todo, no geral, até a questão dos municípios, a questão do retorno para os municípios, porque as pessoas vão começar a emplacar aqui na nossa cidade, aqui os carros, os caminhões, né, aqui na vizinha Santa Catarina, e nós não vamos ter giro, eu sempre digo, não vamos ter o desenvolvimento econômico que se espera que um governo tenha para incentivar novas empresas, né, que seja também para incentivar o desenvolvimento econômico através, então, das pessoas, mesmo as que têm menos poder aquisitivo, né, que muitas vezes são as pessoas que gastam muito também, né, independente do poder aquisitivo deles. Então, a gente tem essa preocupação. Tem alguns deputados já falando em fazer audiências públicas, né, como é o caso do deputado Loureiro, nem que seja virtual, com algumas pessoas, mas virtual também, né, com a sociedade em geral. Essa discussão é importante, e a gente espera, então, eu digo assim, o PDT, eu até digo que os deputados votaram junto conosco nessa questão ali do pacote de maldades, não estão no governo, não se trocaram por cargos, né, não mudaram voto por cargos. Então, a gente tem, então, uma firmeza quando vem disso. A gente espera que os demais colegas vereadores falem com os seus deputados, mesmo que estão na base de governo, né, para ver tudo que vai mudar, gente, na nossa sociedade, né? Então, eu acho que isso é um assunto que nós devemos debater com toda a comunidade, com toda a sociedade, mas é um assunto importantíssimo nesse momento em que
que vivemos, ainda mais como o colega Tomás falou, de pandemia, de situação difícil. Né? Então, gente, nós temos que incentivar para ter cada vez mais desenvolvimento econômico, não para que a gente tire dos menores e daqui a pouco das pessoas que estão precisando nesse momento difícil. Então, a gente também marcou esses dias falar para os esportistas, que a gente foi até o prefeito Milton, levou os protocolos, né, para daqui a pouco para o retorno, né, para o retorno do esporte gradativamente, né, levou para o retorno também das escolinhas de futebol, de futsal. A gente tem aqui em outras cidades que já estão voltando, já voltaram, questão como Sarandi, questão como Passo Fundo, está voltando, e a gente vai, nessa quarta-feira, levar para a secretária de saúde, então, a Annelise, para que ela leve também ao comitê, né, o comitê que está fazendo essas análises, para fazer uma análise de alguns médicos, alguma análise de alguns esportistas, doutorados até nessa questão, para que, olha, a gente tem todo o respeito, né, nessa pandemia que está passando, mas a gente também, essas pessoas estão também, gente, há meses sem ganhar nada, essas pessoas então estão passando por dificuldades econômicas muito difíceis, e algumas crianças, como eu já colocava, passando também por algumas doenças, né, de ansiedade, de estresse, né, e podemos viver também, né, gente, da falta dessa atividade física. Então, a gente pede ser analisada com carinho. Meu muito obrigado, então, e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça o seu pronunciamento o vereador Anselmo Gauchinho. Blitzky. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a votação da última sessão da Câmara. Quero dizer a alguns ex-vereadores dessa casa, o qual eu não caçado desse lugar para o outro, tá? Eu pago as minhas contas rigorosamente em dia. Não devo R$1 para ninguém. As minhas contas como presidente da Câmara foram aprovadas, indiferente de um ex-prefeito da cidade, que as contas dele não foi aprovada e ele está com os direitos políticos caçados. Então, quem é ele para ir para um Facebook, para uma internet, falar dos vereadores que votaram contra um projeto onde tinha 2 pareceres desfavoráveis? Nós temos na casa um jurídico que o povo paga com o dinheiro do povo, e esse jurídico deu parecer inviável. Eu sou presidente da comissão, porque tem vereador aí que trabalha e não pode fazer parte da comissão, porque senão perde o seu serviço. E eu estou na comissão. Tá? Então, antes de ir para a internet fazendo auê, fazendo vão olhar o próprio rabo. Vão cuidar da sua vida. Ninguém aqui é contra A ou contra B. Ninguém está aí para roubar. Ninguém precisa de dinheiro público. Eu nunca tive CC na prefeitura, nunca tive cargo político a não ser eletivo. Nunca precisei me vender para partido A, partido B. Meu pai trabalhou a vida inteira em posto de gasolina. Minha mãe a vida inteira costureira, até hoje ainda. Então é o seguinte, pessoal. Respeito a todos, mas quero respeito. Eu não admito vereador caçado, e não foi caçado com o meu voto, porque eu votei a favor de não cassação, me chamar de Jaguara. Jaguara é você. Eu tenho os meus impostos rigorosamente em dia, e se devo, tenho
como pagar. Tenho 7 funcionários que pago toda semana ou todo final do mês. E essas pessoas que falaram mal, inclusive vereador que falou mal de mim, deve para mim ainda. Vem me pagar o que me deve em vez de ficar num grupo de WhatsApp falando mal. Vem pagar o que deve pro gauchinho. Vamos lá. Me paga. Me paga e temos certo. Agora não fique falando mal. Não fique falando mal. E nós vamos ter a oportunidade de falar cara a cara. Eu não tenho medo. Não tenho medo. E todo mundo sabe. Depois não adianta pedir para mãe, papai, para pedir para defender. Seja homem e honra com os compromissos. Atrasaram o projeto. Atrasaram o projeto. Pediram vistas e sequer falou alguma coisa. Então, vamos colocar as verdades e os pingos nos i. Vão pagar suas contas, seus veiacos! Vão pagar quem vocês devem! Depois vem conversar comigo. Tá? Peço desculpa a Janete, a Ana Maria, a Dani, a Vivi, que estão no grupo, que não precisavam ouvir isso, esse desabafo. Não só de vereador, como cidadão carazinhense. Eu quero ver o Carazinho crescer. Não ser reduzido de novo. Com vendas obscuras, que depois na justiça tem que pegar de volta. A minha família não precisa disso. Somos trabalhadores. Trabalhamos a vida inteira, não precisamos disso. Não precisamos vender nada público, que depois a justiça tem que tomar de volta. Eu faço e assumo. E pode vir as retaliações. Não tem problema nenhum. Amanhã estarei de novo na luta, trabalhando. Indiferente de uns e outros aí que amanhã acorda 10 horas da manhã porque mora com o pai e a mãe. E aí vão para uma internet e acham que são os bons. Vão trabalhar. Vão trazer dinheiro para Carazinho, vão trazer empresa. Eu trouxe. Eu bato no peito e digo, eu trouxe. E o que esses trouxeram? Não adianta ter 5, 6, 10 mandatos de vereador no município e não ter deixado um legado. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos fazer as coisas andar no município. Carazinho está andando. Seria isso, senhor presidente, meu desafio às pessoas que não precisavam ouvir. Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria que os requerimentos fossem votados em bloco. Coloco em discussão, coloco em votação o pedido do vereador Erlei para que os requerimentos sejam votados em blocos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador De Lorena. Gostaria de subscrever o 3009. Sim, mais algum vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Alaor. Gostaria de subscrever o 30054. Mais algum vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria de subscrever o 30089.
se o autor assim permitir. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria de subscrever o 30.052, 30.054, 30.084 e 30.090, se os autores assim permitirem. Sim. Só uma pergunta, Estevão de Loreno. O requerimento é 30.090? Né? 30.090 da UBRA, presidente. Tá bom, então. Tá anotado. Mais algum vereador? Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Gostaria de subscrever o requerimento também de 20 anos da UBRA. Acho que é esse 30.090, né? Sim. Mais algum vereador? O autor é o Delorante. Eu gostaria de subscrever também o requerimento 30.090. Mais algum vereador queira se manifestar? Tá. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor e emenda do projeto que irá à votação. Questão de ordem, senhor presidente. Erlei. Projeto de lei. Está me escutando? Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Eu gostaria, desde já, pedir vista no projeto 024/20. E vou justificar por quê. Porque eu vou fazer uma emenda, né, no qual altera o artigo 9º do projeto, né, que trata da escolha do diretor e do vice-diretor. E eu entrei com essa emenda, mas como não havia possibilidade hoje de ser analisada pelas comissões, então eu estou pedindo vistas no projeto para mim entrar com a emenda amanhã. Tá ok. Então está em vistas o projeto 024/2020 com o vereador Alaor. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor que irá à votação. Me escutando, presidente? Sim. Projeto de lei 029/2020, de autoria do vereador Daniel Weber, que divulgação das listagens dos inscritos nos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Departamento Municipal de Habitação. Está em discussão o projeto. Vereador Daniel. Bom, eu vou querer discutir, senhor presidente. Sim, à vontade. Da mesma forma que eu já pedi o apoio a todos, eu volto a pedir o apoio de todos nessa questão que divulga as listas de quem está esperando materiais ou outras situações que são propostas e distribuídas pelas secretarias de assistência e departamento de habitação, que é a Secretaria do Governo, para que possamos trabalhar com mais clareza a todas as pessoas. A gente sabe que nesses períodos que estamos passando, há muita necessidade de materiais, de insumos, os pedidos devem ser muitos e parece que muitas vezes todos nós temos superpoderes para que pessoas passem à frente ou pessoas ganhem antes do prazo ou com documentação daqui a pouco
a menor. Então, nesse sentido, eu acredito que o protocolo, a divulgação dessas listas, o acesso irrestrito a todos nós e a toda a sociedade vai melhorar o andamento desta situação. Peço apoio a todos, líder de governo, qual conversava agora por WhatsApp, peço teu apoio também para que possamos aprovar essa matéria, para que possamos dar essa devida transparência àqueles que tanto pedem, tanto precisam e tanto esperam. E a todos os colegas vereadores. Sim, colega Guarapa. Só para questão de dúvida aí, sem deboche nenhum, mas o parecer é viável, né? Tanto do IGAN quanto do jurídico. Sim, colega vereador, o parecer é viável, do IGAN e do jurídico. Ele pode ser uma proposta feita de vereador, assim como entendi o tom da tua fala, tem situações que eu quero colocar todos aqui, que quem não deve não tem por que mostrar ou temer, né, Tomate? Não custa. Se eu fiz, eu mostro. Quando eu fui presidente da Câmara, quero destacar, e digo demais a todos aí, Gauchinho, belíssima fala, que se tivesse que divulgar quantos rolos de papel higiênico era gasto em cada banheiro, a gente ia botar lá na transparência. Não vejo problema nenhum. Questão de ordem, senhor presidente. Assim. Não está falando do projeto. Quem está falando? Não está falando do projeto. Tá, continua, vereador Daniel. Nós estamos discutindo o projeto. Viu? Ele tá... Continua, vereador Daniel. Só um minuto. Vamos então, a transparência que envolve esse projeto, colega vereador Erlei, de repente você não estava prestando atenção direito e não escutou, que a transparência, ela é algo que envolve esse projeto, sim, envolve a divulgação de listas. O senhor sabe que eu tenho o maior respeito pela sua pessoa e estou me atendo, sim, ao tema em questão e peço o seu apoio para que a gente possa estar aprovando essa matéria de forma unânime, levando a comunidade... Quem pediu? Erlei. Levando a comunidade a devida situação que se encontra, que está, para saber até a sua organização, porque a prefeitura dá kits, dá alimentos, e a pessoa tem que se organizar com a mão de obra, muitas vezes, para poder executar a obra. Sim, colega vereador Erlei? Só para te dizer que te admiro muito, não tem nada a ver, só porque tu saiu fora da linha ali, entendeu? Não tenho nada contra você. E sobre o projeto, amanhã podem falar para a população que ele é viável. Pior se eu botasse num projeto que era inviável, né? Então, hoje o projeto é viável, tu pode ter certeza que tu vai ter meu voto, porque o projeto é viável, aonde nós pagamos 2 jurídicos, o IGAN, e nós votar num projeto inviável. Então, só para dizer que sou a favor do teu projeto e apoio porque ele é viável. Eu agradeço ao colega e agradeço a todos que estão apoiando. Já recebi mensagens positivas de outros colegas, inclusive do vereador Guarapa, o qual citei, meu amigo, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, do De Loreno também, e eu sei que posso contar com vocês. O colega Costa, tiramos algumas dúvidas semana passada sobre o projeto, então agradeço a quem me ligou, as informações que pude dar, e conto com vocês. Eu acredito que vai ser muito bom para a sociedade, vai ser bom para nós, e principalmente para aquele que espera, se programa e se organiza, e tem essa prerrogativa da prefeitura ajudar, e eu sou favorável a isso, para que as pessoas possam melhorar suas vidas, mudar de vida, e também nosso município crescer. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Senhor presidente, Tenente Costa. Sim, vereador. Só com referência ao projeto, com certeza, já comentei com o autor, o vereador Daniel, que votaria a favor, e essa questão que foi levantada, a dúvida que nós tiramos essa semana, é que algumas pessoas leram o projeto e estavam, assim como eu também, né? Ficamos em dúvida lá do inciso 1º, lá do artigo 1º também, parágrafo único. Algumas pessoas que estão aguardando esses kits, tanto na habitação como na assistência, eles não gostariam, e é um direito deles, né? Não gostariam de ter seus nomes revelados, mas daí
nós conversando com o autor aí, realmente vai ficar só a questão do cadastro, né, Daniel? Que vai aparecer ali, inclusive não todos os dígitos. Então, somente quem vai poder se identificar nessa relação do projeto é a própria pessoa, a parte interessada. Com certeza, nós votaremos a favor. Já estamos aí liberando o nosso voto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto 029. Alô? Sim, vereador João Pedro. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o vereador Daniel. Daniel, você já mencionou meu nome em outra sessão e não preciso dizer o quanto eu admiro essa luta por transparência e quanto eu também me engajo nessa luta. Então, inicialmente, parabéns pela iniciativa, acho muito pertinente, muito necessária. Também recebo muitas reclamações referente à ausência de informações, tanto dos benefícios da assistência social, quanto aos materiais e os benefícios da habitação. E acredito que o projeto venha auxiliar muito para que justamente a comunidade possa ter mais clareza quanto vai ter que esperar, ou se vai ter acesso ou não a determinados benefícios. Então, muito boa a tua ideia, muito bom o teu projeto. Sabe que quando a gente fala em transparência, sempre pode contar comigo. E digo mais, pode contar comigo, independentemente da posição de alguma orientação jurídica, qualquer coisa nesse sentido. Porque, sendo favorável, eu ia votar a favor, ou se tivesse algum parecer contrário, eu ia votar a favor igual também. Sabe por quê, Daniel? Porque quando vai se falar em transparência, que vem auxiliar ao atendimento do melhor controle social e do interesse público, tu pode contar comigo. E digo mais, espero que a gente aprove esse projeto. E com o meu voto, já digo que pode contar. No passado, nós tivemos alguns projetos que, inclusive, com 2 pareceres favoráveis, parecer favorável de todo mundo, e que foram derrubados. Como aquele lá, projeto da transparência dos relatórios de viagens de prestação de contas, ou das filas de espera de cirurgias, exames, consultas, dentre outros. Mesmo com pareceres favoráveis, foram derrubados. Eu espero que não aconteça nesse caso. Meu voto a favor tu vai ter. Porque de alguns vereadores que eu vi já manifestando voto favorável agora, votaram contra antes. E agora, de uma forma até um pouco sem sentido, hipócrita, vem dizer que são favoráveis porque os relatórios senhor presidente, questão de ordem, são favoráveis. Só que no passado eram e votaram contra. Agora, espero que, independentemente da forma que é o parecer, votem a favor. Que bom que é a favor e eles vão votar a favor. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa o vereador encerrar, vereador Lei. Que bom, né? Porque, como eu disse, falando em transparência, o importante é que todos os vereadores apoiem, independentemente se o parecer formalmente era negativo ou positivo. Porque uma coisa é certa, quando falarmos em transparência, sempre vai ser positivo para a comunidade. Porque a gente nunca perde quando a gente abre o que está acontecendo, quando a gente dá clareza do que está acontecendo. Transparência é sinônimo de credibilidade, é sinônimo de bom uso de dinheiro público, é sinônimo de controle social, é oportunidade das pessoas acompanharem o que está acontecendo e, com isso, ter a certeza de que tudo está andando da forma certa, de que ninguém está sendo indevidamente privilegiado e ninguém está sendo injustamente prejudicado, de que ninguém está passando à frente de outro por ser amigo de político, amigo de vereador, amigo de prefeito, amigo de vice, amigo de alguma outra liderança. Então, a transparência sempre deve ser exaltada, tal como exalto nesse momento a transparência e o teu projeto, colega Daniel. Pode contar comigo sempre quando for falar em transparência. Volto a dizer, no passado tivemos projetos em que vereadores votaram contra, mesmo com parecer jurídico favorável. Tivemos também, quando tem parecer jurídico contrário, que votaram contra também, como foi a sessão passada. Mas desta vez, espero que, independentemente do parecer, porque não é isso que realmente importa, sim o mérito e o impacto social, esses mesmos vereadores votam a favor. Mas eu estou esperançoso, pelo que eu vi de alguns discursos,
parece que agora eles vão votar a favor. Até porque é 90 dias, né, Daniel? Vai ter um prazo legal aí para se adaptarem e talvez aí já vai passar o período de maior interesse que querem, eventualmente, se for o caso, não apresentar informações. Mas excelente teu projeto. Conta comigo. Um abraço. Vereador Daniel, já encerrou? Desculpa. Obrigado, vereador. Tá, está em discussão o projeto. Vereador Guarapa. Peraí, quem pediu primeiro? Alaor ou Guarapa? Eu. Tá. Alaor primeiro, depois vai o Guarapa, pode ser então? Foi, tá liberado. Então, senhor presidente, só para dizer para o colega Daniel que a gente vai votar favorável, né? E também é o que eu falo, pode acompanhar as minhas votações lá atrás, e quando foi questões de transparências, sempre foi favorável, né? A gente até colocou alguns projetos, né? Juntamente com o colega João aí, entramos e, infelizmente, na época, perdemos as votações também, né? Mas, assim, ó, independente da situação, é o que eu falo sempre, independente de situação, oposição, se for projetos que tenham um cunho social importante para projetos, emendas para a nossa sociedade, a gente vota a favor, até porque, eu digo assim, a gente já votou, se nós for olhar aí, a gente já votou muitos projetos que têm um cunho social importante, que teve parecer de inviabilidade, e a gente votou favorável. Porque a gente, que eu acho que o mais... Vereador, só tenta se ater o assunto do projeto, tá? Tá, mas é a questão da transparência. Então, só para... Nós estamos falando em questão de transparência, que é o projeto, que é que o vereador Daniel agora vai entrar, né? E só para a gente colocar, né, a gente fazer um parâmetro que daqui a pouco, antes não foi bem entendido e agora vai ser... Esperamos que seja bem entendido, né, por todos os colegas, porque é importante para a nossa comunidade, né, gente, essa questão, né, é que nem eu digo, não só a questão da transparência, mas quando tem uma questão de um cunho social importantíssimo para a comunidade, acho que nós devemos votar favorável, que é isso que a comunidade espera de todos nós legisladores. Então, só para deixar toda... Alor, assim como eu elogiei o projeto do Daniel, eu quero te parabenizar, porque tu realmente foi um grande aliado, um grande lutador aí pela transparência na administração pública em diversos projetos, né, Laura? A transparência dessas filas de espera de saúde e de educação, dos relatórios de viagem, das reuniões dos conselhos, vereador João, de tudo muito positivo. Vereador João, com certeza, não tenho dúvidas que o teu voto vai ser favorável a esse projeto também. Por favor, se ater ao tema... Claro, ao projeto, porque esse projeto, mais uma vez, vem contribuir nessa nossa batalha por transparência. Então, quanto mais colegas se engajarem nessa luta, com certeza nós temos uma administração pública mais transparente, uma política mais transparente, e com isso vamos avançar aí para uma política que atenda de alguma forma ao interesse social. Então, parabéns, Alaor, pela tua posição sempre favorável à transparência. Está em discussão, continua em discussão o projeto. Obrigado, vereador, né? E continuamos aí na luta. E conta comigo, vereador Daniel. Estamos juntos. Continua em discussão o projeto. Uma parte, vereador, por questão de ordem. Sim, vereador Guarapa. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Sou presidente, então quero agora falar sobre a questão do projeto do vereador Daniel Weber, principalmente na construção dele dentro da legalidade, principalmente na questão da parte jurídica, né? Um projeto de lei execuível, né, vereador Daniel? E a gente sabe do cuidado que tu tens, mesmo você não sendo advogado, né? Mesmo você não atuando na parte jurídica, mas é um profundo conhecedor de leis, né? E acredito que isso é muito importante para a administração pública,
para a administração do próprio legislativo, pessoas que tenham conhecimento de leis, da legislação, e assim aplicá-la elas de uma maneira consciente, né? Consciente e fazendo aquilo que realmente a comunidade precisa. Então, tu sabe do apreço que eu tenho pela tua pessoa, a gente brinca de vez em quando, a gente descontrai, mas é um momento de muita seriedade, realmente, e principalmente, já te falei várias vezes, tudo aquilo que for dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, né, um projeto que vem em conta realmente o anseio daqueles que estão esperando que resolvam a sua situação dentro da nossa departamento de habitação. Tu que, Daniel Weber, já terminou a bateria. Vamos esperar mais um minuto para ver se retoma a conexão dele, até pelo motivo que ele tem que estar presente na hora da votação do projeto. Pessoal, tem mais alguém que queira discutir? Enquanto isso, a gente pode adiantar. Se não ter, a gente espera o Guarapo voltar e dar seguimento para a votação. Sim, presidente. Fábio Zanetti? Isso. Quer discutir? Pode, então. Vamos adiantar já. Fica à vontade. Posso discutir? Sim. Então, quero cumprimentar todos os colegas nessa noite de hoje, que não tinha me manifestado no grande expediente, todos os funcionários da casa e a imprensa que está nos assistindo, nos escutando aí nessa noite de hoje. Rapidamente, só para parabenizar, então, aí o vereador Daniel por esse projeto. Acho que é de extrema importância nós podermos votar um projeto de transparência, Daniel. Dizer para você também que a preocupação que tu tens aí, referente à assistência social e principalmente a questão da habitação, também é a minha preocupação, tanto que eu fiz no decorrer aí deste mandato alguns pedidos de informações, né, e até explanei, se não me engano, na última sessão presencial que nós tivemos antes da pandemia aí, sobre o pedido de informação, me preocupou muito a questão do andamento das filas, né, essas filas aí que você fala no projeto, que em um ano o Departamento de Habitação conseguiu realocar apenas 6 famílias, né? Então, essa lista de transparência que tu vai trazer nesse projeto, ele é importante para mostrar isso também, né? Para a comunidade, que realmente o trabalho não está andando, né? Que o trabalho não está sendo executado de uma forma que a comunidade gostaria. Nós sabemos aí de vários casos com apartamentos nos residenciais, nas casas de condomínios florestas que estão fechados ou nesse sentido, e infelizmente o Departamento de Habitação ele não coloca as famílias lá, porque tem o maior interesse de poder destinar os kits, né, kit banheiro, kit casa, e é mais fácil de tu destinar, passar pelo conselho e destinar para as famílias, né, do que trabalhar fortemente para realocar as famílias aí numa residência, nos apartamentos na Oriental, os apartamentos no bairro Conceição e nos condomínios do Floresta. Então, esse teu projeto, Daniel, conta comigo, serei favorável com certeza, porque vai trazer essa transparência e as famílias que chegam até nós, nos trazendo muitas questões, muitas dúvidas aí dos procedimentos que hoje acontecem no Departamento de Habitação, né, que tinha há pouco tempo atrás aí o diretor Vanderlei, né, que agora colocou, aí o prefeito Milton colocou o filho dele como diretor, certo? Não tínhamos aí, então, essa certeza das situações que aconteciam, né? Então, por isso que essa lista ela vai ser importante, né, para que a comunidade saiba que realmente as pessoas que estão na fila, em primeiro lugar, é as próximas que vão ganhar aí tanto kit banheiro, kit casa, quanto são as próximas que vão ser realocadas aí nas habitações dos condomínios. E é isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Márcio Luiz Hoppen tem mais 2 minutos se quiser finalizar
Senhor presidente, é só para registrar meu voto, porque de plano... Fez um plano econômico, já que tu está pagando plano, faz um plano Só master. para registrar aí, meu voto favorável, deu ganhar pane aqui no meu 50 celular, mil senhor por mês presidente. aí, né? Só por questão de ordem, tá bom? Obrigado, que acho que vai dar pane de novo. Tá bom, Guarapa, vamos... Tá, Guarapa, tenta ficar online aí, Guarapa, e qualquer coisa a gente tá registrado o teu voto favorável. Então, vamos dar... Então, online. Então, foi. Continua em discussão. Continua a discussão. Mas eu já tenho. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloque em votação o projeto de lei número 29 de 2020. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando a palma da mão ao lado do rosto ou justificando seu voto pelo microfone. Aprovado por todos. Só gostaria de justificar a ausência da vereadora Janete na sessão de hoje. E nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 10 de agosto, às 18 horas e 15 minutos. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Tchau, Diaco. Até a próxima. Obrigado aí a todo mundo, agradeço mais que de coração. Obrigadão aí, uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus e vamos nos mobilizar aí para que não comecem a cobrar esses IPVA dos carrinhos velhos, né? Vamos. Isso aí. E paz no coração, que seja uma semana calma.